Joia. Pessoal, boa noite a todos. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. Junho já se foi, metade do ano já se passou e nós já começamos a segunda metade de 2023. Vocês já pararam para pensar como o tempo passa rápido? E começamos então o primeiro mês do segundo semestre, que é o julho. E julho turquesa. É o mês de conscientização, prevenção e combate contra o olho seco, tá bom? Eu queria só falar rapidamente para vocês a história do olho seco. A Diana já conhece, mas vocês ainda não. Existe uma sociedade internacional chamada TIFOS, que é como se fosse o seguinte: é a Sociedade Internacional de Superfície Ocular e Filme Lacrimal. Que em 2017, para conscientizar a população em geral, inclusive os médicos oftalmologistas que não são especialistas dessa área, a respeito da importância da doença do olho seco, que é altamente prevalente e pode comprometer a qualidade de vida das pessoas. E por isso que nós estamos aqui com a doutora Diane Marinho, uma super especialista, uma colega amiga. A gente sempre encontra a Diane por esses corredores dos congressos brasileiros e fora do Brasil. E a Diane gentilmente disse sim ao nosso convite. Eu sei, Diane, que tua agenda é tão apertada, você é uma pessoa tão ocupada, mas você, de boa vontade, disse, eu vou reservar esse horário com o Charles para a gente bater um papo. E essa é a ideia, Diane, é compartilhar informação com qualidade, com embasamento científico, com evidência científica. Aqui a gente não dá opinião própria a respeito de assunto técnico. A gente sempre chama um convidado como você para compartilhar a sua experiência e seu conhecimento a respeito de um tema específico e de importância para a população. E, pessoal, não esqueça de dar o like, de encaminhar esse conteúdo para algum parente, amigo, vizinho, algum colega de trabalho. Todo mundo, gente, tem um pouquinho de olho seco, tá? Eu tenho um pouquinho de olho seco, a Diana também tem olho seco leve. A gente vai bater um papo sobre isso. É importante a gente conscientizar as pessoas a respeito desse tema. E olha só, pessoal, deixa eu aproveitar e apresentar oficialmente a doutora Diane. Diane, se eu estiver errado, você me corrija. A Diane, ela fez graduação em medicina na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas, lá de Porto Alegre, um tempinho atrás, a gente não pode falar quanto tempo. Em seguida, a Diane fez residência em oftalmologia no Hospital das Clínicas de Porto Alegre e no mesmo serviço ela fez um fellow, que é uma especialização, tá bom, pessoal? Lato sensu, na mesma instituição. Aí, em seguida, a Diane veio aqui para São Paulo, ficou um tempinho aqui em São Paulo. Ela fez o mestrado e o doutorado em doenças externas oculares e córneas, sobretudo superfície ocular. Aí, em seguida, a Diane voltou para a terra do Grêmio. Ela disse, aqui eu vou ficar com meu esposo, com minha família, não largo isso aqui por nada. E olha só, a Diane tem um currículo extenso, eu estou diminuindo, resumindo bastante. Ela é professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você viu o tipo de gente que nós trazemos aqui para as nossas lives, né? Olha, só gente top, viu? É preceptora da residência médica na mesma instituição, é responsável pelo setor de doenças externas, oculares e córnea, superfície ocular, transplante de córnea, e também é professora da pós-graduação do Serviço de Cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela também é diretora médica do Banco de... Diana, não sei como é que você consegue ser esposa, mãe, médica, professora. Gente, só mulher que consegue fazer isso. A gente, homem, mal faz um tiquinho, já está cansado e disposto. E as mulheres conseguem fazer um monte de coisa. Ainda bem, Diana, que Deus nos deu vocês, viu? Para nos ajudar em tudo que a gente precisa. E atualmente, na oftalmologia, assim, tem uma coisa importante. A Diana é diretora e ela também tem um serviço que ela, depois, Diana, você pode falar no final. Ela é diretora da Clínica Oftalmocentro, onde atende na questão privada, tá bom? Feitas as devidas considerações e as apresentações, Diane, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. E, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante. É um bate-papo, como vocês têm me acompanhado ao longo desses quase 2 anos, todas as quartas-feiras à noite. E nós vamos falar sobre olho seco, tá bom? Diane, fica à vontade, um bate-papo tranquilo, eu vou fazendo pergunta, você vai respondendo. Às vezes a gente também acaba interrompendo um pouquinho a sequência da lógica, porque algum paciente ou algum outro telespectador acaba interrompendo com alguma consideração que a gente leva, que a gente considera importante, tá bom? Diane, pergunta simples, básica. O que é o filme Lacrimal? Fala pra gente. Bom, Charles, primeiro deixa eu te agradecer o convite. Eu te admiro muito, tu é uma pessoa muito ativa Obrigado. nas redes sociais e de transmitir assim informação de muita qualidade. Eu acho que
que esse é o caminho, né? E a gente está aí no Júlio Turquesa justamente para poder difundir conhecimento, né? Para ajudar os nossos. Então, vamos falar um pouquinho de Olho Seco. Vamos. O filme Lacrimal, então, né? Acho que para a gente é interessante a gente ter uma ideia do que ele é formado, né? A lágrima, ela não é só água, né? É importante que a gente saiba que a lágrima tem, assim, 3 camadas, né? Ela tem uma camada encostada na córnea que é de mucina, 90% da lágrima acaba sendo água, e tem uma camada interna que é uma camada oleosa, que é produzida por glândulas que a gente tem na pálpebra ali. Essa camada é muito importante para que a água da lágrima não evapore. Perfeito. Então, toda vez que a gente tem um desbalanço, né? Porque tudo tem que estar em equilíbrio. O filme é tão importante que ele é quase considerado como uma camada da córnea, tamanha a intimidade que ele tem do olho. Então, toda vez que a gente tem um desbalanço, seja por um motivo ou por outro, esse equilíbrio vai estar quebrado e o paciente vai começar a sentir algumas coisas, né? Porque quando a gente está saudável, quando o olho está bom, a gente não sente que tem olho, o olho não arde, a gente pisca normalmente, né? O olho, quando ele está saudável, é para não estar incomodando. Isso. Joia. Quer completar? Não, tá bom. Acho que tá bom. Excelente. Vamos continuar, porque eu acho que ao longo da nossa conversa, do nosso bate-papo, vão vir muitas outras considerações que vão complementar essa introdução. É isso aí, pessoal. Vocês entenderam a importância, então, do filme Lacrimal? A Diane destacou de maneira muito, assim, didática, em uma linguagem adequada, e ficou muito claro para a gente. Então, olha só, Diane, a gente precisa de lágrimas. E as lágrimas são produzidas pelas glândulas que a gente tem no olhinho, né? Tem as glândulas lacrimais principais, pessoal, que está localizado aqui, ó, na região superior e temporal. E tem outras glândulas que estão também, assim, distribuídas na superfície do olho, que vão produzir os outros componentes que formam o filme lacrimal. Ou seja, Diane, então, se eu não tenho lágrima, significa dizer que eu tenho olho seco? Então, o que é olho seco exatamente? Você já falou para a gente o que é lágrima. Olho seco, obrigatoriamente, a ausência total de lágrima, ausência parcial de lágrima. Como é que funciona isso? Pois é. É interessante, assim, a gente classificar, vamos dizer, Isso. Tem 2 tipos bem importantes, assim, né? O olho seco mais comum, que é o que mais a gente vê no consultório, que está super relacionado com aquela camadinha que eu falei, oleosa, né? Com algum desbalanceado, e também muito relacionado com esse nosso excesso de telas, né? Que é o olho ativo. Ou seja, a pessoa tem a glândula lacrimal, está produzindo, está mandando a água. E o que está acontecendo é que a lágrima ela está evaporando com maior rapidez. E o piscar não está acompanhando e acaba causando um ressecamento da superfície e os sintomas, né? Tá bom. Um outro tipo de olho seco, que em geral é um pouco mais sério, um pouco mais grave, que é assim daí por deficiência da camada aquosa mesmo. Isso. Esse olho seco, ele está relacionado com algumas doenças, né? Alguns organismos, né? Então, em geral, é muito importante que o seu oftalmologista consiga identificar qual é o tipo de olho seco. Hoje a gente já não fica mais satisfeito com o diagnóstico de olho seco. A gente precisa saber qual é o tipo de olho seco. E o tratamento ele vai direcionar para a gente também vai mudar o tipo de tratamento, né? Então, basicamente, os 2 tipos mais importantes são o evaporativo e o olho seco por deficiência aquosa mesmo, né? Perfeito. Excelente. Vamos continuar. Eu acho que é muito importante a gente lembrar, né, que é uma doença, pessoal, altamente prevalente e a incidência dela tem aumentado ao longo do tempo, né? Acredito que a prevalência varia entre 15% e 20%. E a cada ano que passa, em função das alterações ambientais, a gente vai falar um pouquinho sobre a exposição também às telas, isso acaba aumentando os casos novos de olho seco no nosso meio. Diane, vamos falar um pouquinho assim, rapidamente sobre a epidemiologia, porque a gente sabe que essa doença, ela acomete todas as pessoas, mas existem alguns grupos que têm uma predisposição maior
a ter olho seco. Por exemplo, mulheres, numa determinada faixa etária de idade, algumas pessoas são expostas a alguma condição, aquelas que usam alguma medicação. Discorre um pouquinho para a gente, Diane, a questão da epidemiologia, para a nossa audiência ter uma noção. Nossa, será que eu faço parte do grupo de risco? Será se não? Para eles terem um pouco de orientação nesse sentido. Eu acho que como tu bem comentaste, né, é talvez uma das doenças mais prevalentes que todo oftalmologista recebe no consultório. Exato. E numa população geral, fica em torno de 15 a 20%. É, Ora, exato. à medida que o tempo vai passando, que a gente vai envelhecer, pós-menopausa, as mulheres, né, Isso. acaba, essa prevalência acaba aumentando, né? Então, é Isso. uma doença muito relevante e que, a partir do momento que ela passa a ser assim de moderada, se é um olho seco levezinho, a pessoa vai conseguir conduzir, não vai impactar tanto na sua vida. Mas a partir do momento que a pessoa tem uma doença um pouco mais grave, ela pode ser extremamente incapacitante, né? Ela fazer com que a pessoa não consiga trabalhar, não consiga ficar na frente do computador. Às vezes tem pacientes que não conseguem nem sair de casa porque o vento, o sol, qualquer inseto piora a sua condição. E é uma dor, né? Só para a gente ilustrar, né? A córnea, que é essa primeira lente que tem no olho, é uma das estruturas do organismo que é mais inervada por milímetro quadrado. Então, qualquer alteração, qualquer machucado, qualquer ressecamento que a gente tem na córnea é muito doloroso. E só quem tem para poder imaginar o quanto essa dor é chata, assim, né? E eu acho que tu comentasse também, né? Tem hoje em dia essa vida maluca aí que a gente tá, correria e tal, os pacientes estão usando muitas medicações, né? Medicações para dormir, ansiolíticos, antidepressivos, até o anticoncepcional, que é, né, que as meninas jovens tomam. Eu já tive pacientes que eu tive que parar ou trocar, ou trocar uma ideia com o ginecologista, porque secava muito o olho. Então, para a gente ver, né, que o paciente que tem olho seco, a gente precisa perder um tempo conversando. Não dá para focar só no olho, a gente precisa trocar uma ideia, a gente precisa saber o que ele usa, que remédios ele toma, né? Que doenças ele tem. Porque a gente pode, muitas vezes, num exame oftalmológico, ser o gatilho para a gente descobrir outras coisas, né? Outras doenças até mais sérias, né? Doenças autoimunes. Outra questão também que é bem prevalente, que também pacientes mais jovens estão. Eu tenho visto muito no consultório o adolescente usando aqueles Roacutan, aquelas para espinha e tal, né? Que são maravilhosas, com a pele maravilhosa. Isso. Secam a pele, mas seca junto o olho. Então, às vezes, se o paciente, por exemplo, usa lente de contato, já não consegue mais usar lente. Então, a gente tem que orientar bem. Esses pacientes que usam essas medicações, eles precisam ter um acompanhamento, né? Para não melhorar uma coisa e atrapalhar a outra, né? Joia. Diane, excelente, viu? Tem um membro da nossa audiência, o Eduardo, dizendo o seguinte: pode desenvolver outros problemas por conta do olho seco? Ou seja, eu tenho olho seco, se por acaso eu não tratar, eu posso ter outras alterações importantes no olho? Esclarece para a gente, Diane, por favor. Pode, Eduardo, né? Que fez Pode. uma pergunta interessante, né? O olho seco, ele, à medida que ele vai ficando, vamos dizer que ele não está sendo manejado, não está sendo cuidado, uma simples, vamos dizer, ceratite, que é um ressecamento leve, pode se tornar úlcera, né? Pode ser uma ferida maior, e uma ferida na córnea que não se recupera, ela começar a causar cicatrizes e começar a embaçar a visão de uma maneira bastante perigosa, né? E assim, em último grau, a gente pode ter até caso de perfuração da córnea, se aquilo não for tratada, né? Então, a gente sempre tem que tentar resolver
nos quadros mais iniciais, para a gente não deixar evoluir, porque os ressecamentos muito graves, eles podem causar, infelizmente, podem levar até a cegueira, né? Pode ser até cegueira. Ok. Diante dos comentários importantes da nossa audiência também, as meninas estão perguntando o seguinte: olha só, doutora Diane, a gente usa muita maquiagem, tá bom? Nos cílios, na borda da pálpebra. Isso influencia, por exemplo, meu olho seco? Isso é uma pergunta relativamente frequente. E uma outra, Diane, você aproveita e já responde junto. Olha, a gente vive no mundo digital, pós-moderno, todo mundo está conectado, todo mundo está constantemente com o olho fixado na tela. Isso, de alguma forma, também contribui para a instalação, para a piora do olho seco? Com certeza. Então vamos começar falando da maquiagem, né? Isso. Coisa assim que tá uma febre desses É. cílios postiços, E- que às vezes isso com certeza acaba piorando um pouco o olho seco por vários motivos. Primeiro, Tá. porque esses cílios, muitas vezes, eles são colados e as É. colas, às vezes, elas podem ser bastante tóxicas para a superfície do olho, né? Então, sempre pode acabar tendo algum contato com a superfície com uma substância meio irritativa, que também pode Ok. dar um olho seco. Quando a pessoa tem aqueles cílios, fica um pouco mais difícil fazer a higiene como a gente gostaria, né? Aham. O oftalmo sempre que se preocupa com a superfície ocular gosta Isso. de perder um tempo e dizendo, olha, principalmente se a pessoa tem um olho seco evaporativo, você tem que lavar a raiz dos cílios, né, no banho, com algum shampoo neutro Isso. específicos. Hoje em dia tem até produtos na farmácia específicos para a higiene dos cílios. E quem tem esses cílios postiços não consegue fazer, porque vai arrancar tudo. Então, eu acho que todo mundo que faz uso dessas maquiagens mais permanentes teria que ter um certo acompanhamento para ver se aquilo não está prejudicando. Para muitos pacientes, não prejudica. Para outros, às vezes, é um pouco arriscado, né? Então, eu acho que é Tá. importante trocar essa ideia com o seu oftalmo, porque se você está com o olho vermelho, irritado, depois que botou o cílio, né, ou outras maquiagens assim mais definitivas, é bom dar uma olhada. E pegando o gancho da tela, né? A Isso. tela é, Isso. com certeza, porque isso já tem assim trabalho científico Isso. comprovando que quando a gente está na frente de uma tela, a gente pisca menos. Fica menos. O piscar diminuído, ele vai acabar ao longo de um dia inteiro, de várias horas, ele vai acabar fazendo com que a gente tenha uma diminuição na nossa lubrificação, né? Isso. Então, principalmente naquelas pessoas que têm ambientes climatizados. Então, além da tela, tem o ar-condicionado. Às vezes a pessoa Isso. está trabalhando e na mesa da pessoa tem aquele vento do ar-condicionado mirando assim na direção do rosto, né? Então, são Uhum. pequenos detalhes que a gente precisa prestar atenção. Às vezes, uma mudança de posição, se posicionando longe daquela fonte de vento, né, do ar-condicionado, já melhora muito. Agora que a tela vai causar, né? E hoje em dia as crianças, né? Bebês estão em contato com telas, né? Isso é bastante preocupante, né? Não é só pelo olho seco, né? Mas por todas as outras consequências que a gente está vendo que o excesso de tela, começando muito cedo, está causando aí nas nossas crianças, né? Uma pergunta interessante, está vendo à tona, acho que tem relação, Diane, um membro da audiência disse o seguinte: então, se a gente, às vezes eu preciso trabalhar muito, estudar muito, aquela correria, conectado constantemente com o mundo digital, com o meu olhar fixo na tela, se eu usar algum óculos de descanso, mesmo que eu não tenha grau, ou um óculos com a lente com tratamento especial, isso de alguma forma vai evitar que eu tenha olho seco? O que é que você acha, Diane? Pois Isso é uma dúvida também bastante o recorrente. pessoal pergunta muito, né? Porque É. tem tipo assim apelo da indústria e tal, né? Isso, Proteção com filtro para luz azul, por exemplo, né? isso, E, isso, na verdade, as evidências em relação ao olho seco, elas não são assim evidências muito fortes. isso, exato.
O que eu sei que tem evidência é naquela mudança um pouco do ritmo circadiano, né? Isso. Filtro para luz azul, talvez, se a pessoa fica até muitas horas, muito tarde, e depois perde o sono, porque a tela, ela realmente inibe um pouco a melatonina, que é aquele hormônio que faz a gente, no final do dia, dar uma relaxada. Então, Isso. para pessoas que ficam muitas horas, até muito tarde, eu gosto de prescrever, mas mais nesse sentido, sabe? Tá. Para tentar ver se o ritmo do sono não fica tão atrapalhado. Mas em relação ao olho seco, o óculos ele não vai fazer muita diferença. O que realmente faz é a pessoa fazer uns intervalos, né? Então Isso, perfeito. tem que se policiar, né? Tem que, né? Ficou ali 20 minutos, meia hora, para um pouquinho, vai olhar, vai tomar um cafezinho, vai tirar aquele olho, porque também não adianta sair da tela do computador e entrar no celular. Vai dar Trocar mesmo. meia dúzia. É, Então, esses intervalos eu acho que joia. são mais efetivos, né? E conforme for, usar algum lubrificante também. Isso a gente sabe que ajuda, né? Joia, perfeito. O tempo não para, Diana, a gente tem um pouquinho de assunto para discutir. Então, vamos falar um pouquinho sobre diagnóstico de olho seco. Isso já aconteceu comigo, Diana, e eu acho que já aconteceu com você também. Não é raro o paciente entrar no consultório com aquele saquinho, Diana, cheio de colírio. E ele fala pra gente, e às vezes, Diana, ele entra no consultório até assim, com um pouquinho de sensibilidade à luz, ou com o olho seco. Ele diz, olha, doutor, já passei no doutor fulano, beltrano, cicrano, cada um tem uma opinião diferente a respeito do assunto, cada um prescreveu, olha aqui as receitas, olha aqui os colírios, olha aqui meu saquinho. É até interessante, pessoal, lembrar que, assim, em geral, todos os médicos oftalmologistas, eles estão treinados e habilitados para tratar olho seco. Mas tem situações especiais que é interessante realmente você encaminhar para algum colega que estudou ou se especializou um pouquinho mais nessa condição, que são aqueles médicos que estudaram mais superfície ocular e olho seco. Então, Diana, vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente faz um diagnóstico do olho seco. Receitinha, um monte de colírio, o paciente chega assim para você, já disse que tem olho seco, porque tem um detalhe, Diana, inclusive é um comentário de outro membro da audiência dizendo o seguinte, olha, engraçado, teve um médico que disse que eu estava com olho seco, mas por que meu olho lacrimeja tanto e eu tenho olho seco? E aquela dissociação, Diana, entre sinais e sintomas no primeiro momento, tá? Então explica pra gente como é a tua rotina de diagnóstico de olho seco. Tem aquelas histórias dos questionários também, teve outra pessoa, doutor, eu passei em consulta com um colega, ele pediu para eu responder um monte de perguntinhas. O que tem a ver essas perguntinhas com o meu olho seco? Olha só, existem muitas dúvidas envolvendo o tema. Vamos lá. Vamos. Então, ao diagnóstico, né? Então, quem gosta de olho seco, tem que perder esse tempo, né? Como a gente já conversou. A É. gente precisa questionar. Eu gosto mais de deixar o paciente falar Tá. o que ele está sentindo, induzir aquelas perguntas que a gente precisa saber, né? A gente precisa saber como é que é o dia a dia do paciente, se ele é um paciente que passa o dia inteiro no computador, se ele se ele tem ardência, se o olho fica vermelho, se ele tem coceira, enfim, a gente precisa Se perguntar toma alguma medicação, se usa leite de da contato. lente de contato, se toma Isso, várias isso. medicações que podem estar interferindo. Então, a gente precisa ter esse tempo. A gente não consegue fazer isso de um jeito rápido. Exato. O paciente precisa falar e a gente precisa indagar algumas coisas do paciente. Então, depois que a gente conseguiu construir essa conversa e conseguiu entender como é que é, o que ele está sentindo e como é que é o dia a dia dele, a gente passa a fazer os exames. Isso. Exames, para a gente diagnosticar olho seco, eles não precisam ser exames mirabolantes. Isso. Todo oftalmologista que tem uma lâmpada de fenda, que tem aquele corante amarelinho lá, fluorescente, que usa direto, consegue, através de uns testes muito objetivos, consegue saber se Isso. tem olho seco ou não. Consegue ver se a córnea está machucada, Isso. consegue ver e consegue também classificar se é um olho seco Isso. mais por deficiência aquosa, né? Botando aquelas tirinhas. Isso. Eu direto, adoro.
Eu sou assim mais antiga, né? Então eu faço. Joia. E a Excelente. gente consegue identificar daí qual é a classificação, que tipo de olho seco aquela pessoa tem e consegue avaliar que grau, se é leve, se é moderado ou se é Isso. grave. Perfeito. Você falou, é super verdade. Às vezes a gente encontra um quadro na lâmpada de fenda muito Isso. feio, ruim, com a córnea já bem machucada, com uma ceratite importante, e o paciente sente quase nada. Nada. E o contrário também a gente precisa valorizar. Às vezes o paciente tem muita queixa e a gente vai preparado lá no exame achando que vai encontrar um quadro muito florido e encontra sinais pobres de olho seco, não Ok. como a gente imaginaria. Isso também é uma coisa que está descrito, essa doença tem isso. Isso. Os sintomas, eles não batem muitas vezes, né? Tá. E eu tendo a valorizar muito o que a pessoa sente, porque isso é o mais importante, isso está incomodando, né? Então, não adianta a gente tratar só o que a gente está vendo na lâmpada de fenda, a gente tem que tratar o paciente como um todo, né? Entendendo que essa doença tem esse desbalanço entre o que a gente enxerga e o que a pessoa sente, né? Joia. Perfeito, muito bom. É interessante, viu, Diana? Eu também faço isso. Eu acho que para diagnóstico de olho seco não precisa realmente de muitas coisas, não, tá? Eu acho que a lâmpada de fenda, um corante, o shimmer, o papelzinho que a gente coloca aqui, ó, pessoal, que fica vendo como a lágrima está escorrendo, isso na maioria das vezes consegue dar um diagnóstico do tipo de olho seco que a gente quer tratar. Por falar em tratar, Diana, então vamos falar então do tratamento. Vamos pensar em dois grandes grupos de tratamento, tá bom? O tratamento clínico, as situações de rotina, e o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico envolve muitas medicações, colírios, géis, outro tipo de medicação, e depois a gente fala um pouquinho de cirúrgico. Na tua abordagem, como é que tua rotina? Porque tem outra pergunta que o membro da nossa audiência está falando, doutor, tem aquela história do colírio com conservante e sem conservante. Quando é que a gente indica? Quantas vezes tem que pingar? Esclarece então para a gente como é que você maneja, como é que é a tua rotina do tratamento dos pacientes portadores de olho seco. Muito bom, porque às vezes o paciente, né, ele mesmo se autodiagnostica, eu tenho olho seco, eu vou lá na Isso. farmácia e compro qualquer coisa que dão para ele. Então, é. É um problema, porque o médico, hoje a gente tem muitas opções. A gente, 40 a gente, diferentes tipos de lubrificantes disponíveis no mercado. a gente Sabia, Diane? É muito lubrificante. é muito. E É. a gente, o oftalmo, ele tem condição de saber quais são aqueles, porque assim, se você tem um olho seco leve, que vai estilar um colírio ao dia, você pode usar um que seja com conservante. Tá, Ele vai resolver o seu problema. Não precisa ser aquele colírio mais caro, da molécula mais cara, sem conservante. tá. Então, acho que a gente tem que ter esse bom senso também claro, que se ele já vem carregando um saco de colírio, Isso. dizendo isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, e nem sempre o colírio, vamos dizer, o melhor colírio vai ter o mesmo resultado num paciente e no outro. Às vezes o paciente prefere aquele mais simplesinho, Isso. e isso é uma questão de tentativa e erro. A gente tem que ter Ok. coisa ou outra. Agora, não dá para deixar uma coisa assim tão solta, porque às vezes os pacientes vêm usando aqueles colírios que se vendem em farmácia com vasoconstritor, por exemplo, né? E Isso. vão causar mais mal do que Isso. benefício. Vão quebrar Perfeito. a superfície, né? Causando aquele efeito de rebote e tal. Outra coisa importante também é que tratar o olho seco, se só o lubrificante não resolve, a gente também tem que entender que dentro da fisiopatogenia do olho seco tem Isso. processo inflamatório. Isso. O processo inflamatório até é a causa, às vezes ele é a consequência. Ok. Então, vai precisar usar um anti-inflamatório, que daí já é uma classe de medicação um pouco diferente do lubrificante, né? Perfeito. E às vezes a gente associando esses dois tratamentos, a gente tem um resultado muito melhor. Então, não esquecer também que tem outras medicações que a gente usa, né?
Ô, Eu Diane, deixa eu interromper, desculpa. Tem outra pessoa dizendo o seguinte, doutora, e aquela medicação de ômega 3, os derivados de peixe que toma por boca, esse negócio funciona? Isso realmente procede? Diane, esclarece para a nossa audiência, por gentileza, como é que funciona essa Pois história? é. O ômega 3, ele, na verdade, ele funciona como um anti-inflamatório também, né? Ok. Então, a literatura, ela tem, assim, artigos que falam que funciona, tem artigos que falam que não faz diferença. Então, É como é que isso. eu faço na minha prática clínica, assim? Em geral, ofereço e eu faço um teste, né? O ômega, ele não é Ah, uma medicação que dá um resultado imediato. A pessoa teria que usar bem ok. 30 dias para poder ver se aquilo traz algum benefício. O que, que eu tenho visto? Eu tenho visto assim que 50% dos meus pacientes, principalmente mulheres pós-menopausa, tá? As mulheres Ok. gostam um pouco mais. Sentem que elas não precisam pingar tantas vezes, elas sentem que a lubrificação do olho melhora um pouco. Então, Uhum. quando o paciente sente um certo benefício, eu vou mantendo. Os Ok. outros meses ali, a gente experimenta. Vamos agora dar uma parada, vamos ver se nós vamos retroagir, se o efeito, né, segue um pouco. Às vezes é interessante a gente parar até para ver o que, que vai acontecer, né? Para o paciente não ficar Ah, andando sempre sem ele entender que está tendo algum benefício. Então, é um pouco controverso na literatura, mas eu sou fã do ômega 3. Eu gosto. Eu ok. gosto. Joia. E aqueles casos mais. Isso, tratamento cirúrgico, porque a gente está falando do clínico, seria aqueles graus mais leves, né? Mas tem situações desafiadoras, né? Isso, o Diane. Steven Johnson, pemphigoide, xeroderma, até aquelas queimaduras intensas. Esses casos são muito desafiadores. Só para a nossa audiência ter um pouco de noção de como é que a gente pode fazer intervenção cirúrgica nesses casos mais difíceis. Felizmente, o percentual de pacientes que vai É, ter o olho seco grave é pequeno, felizmente. isso. Mas tem ali aquele 5% dos pacientes que nada disso vai. Que são esses casos que tu comentasse aí. É a síndrome de Sjögren grave, Isso. é aquela doença do enxerto contra hospedeiro dos pacientes que fazem transplante de medula, é a de Steven Johnson, né? E Isso. os pacientes reumáticos que têm doenças mais vezes, por exemplo, oclusão dos pontos lacrimais. Isso. Quando a gente tem uma superfície que a gente conseguiu controlar o processo inflamatório, né? Nunca pensar em ocluir o ponto quando tem muita inflamação na superfície, porque a gente vai concentrar aqueles fatores inflamatórios ali. Porque é importante a gente entender que do mesmo jeito que as glândulas, né, estão produzindo água, a gente tem um sistema aqui no cantinho do olho que vai para o nariz e para a garganta, que é a drenagem, Isso. né? A lágrima, constantemente, ela é drenada para dentro. Por isso que é normal a gente, quando pingar um colírio, E, sentir o gosto na garganta, porque isso exato. significa que o canalzinho de drenagem está funcionando bem. Uhum. Então, a oclusão do ponto significa fechar um pouco essa drenagem, né? A gente, em geral, acaba fazendo só um fechamento inferior, porque não pode fechar tudo, porque senão a lágrima vai extravasar, né? Mas Tá. é uma alternativa interessante, principalmente para aqueles olhos com deficiência aquosa, né? Outra coisa interessante para os casos graves, e aqui a gente teve uma experiência bem bacana, porque a gente conseguiu fazer que os colírios derivados de sangue, né? Os colírios E, de soro autólogo, quer dizer, a pessoa tira o sangue, a parte branca é separada da parte vermelha, daquela parte branca, isso. e aquilo vira um colírio. Para esses casos graves, esse tratamento tem feito muita diferença, assim, porque os colírios que a gente compra em farmácia, eles não têm todas as substâncias, assim, como fatores de crescimento, vitaminas, lisozimas, como a lágrima natural. E o Uhum. colírio de soro autólogo parece que ele mimetiza mais essa lágrima natural, né? Uhum.
com essas substâncias que são muito calmantes da superfície e melhoram a cicatrização numa concentração maior. Então, esse é um tratamento que hoje é viável. Isso. Há pouco tempo a gente só tinha em pesquisa. Agora a gente tem aqui no Sul, os pacientes têm acesso a esse tratamento e em São Paulo tem também. E não sei se em alguma outra parte do Brasil já estão fazendo, mas a Anvisa já determinou como é que ele é feito, Uhum. ele já é assim um tratamento disponível para quem precisa, né? E que também é bem interessante para os casos graves. Falando em cirurgia, daí a gente, claro, vai reservar para aqueles casos muito graves. Isso. A cirurgia, a gente tem uma experiência boa nos casos graves em transplante de glândula salivar. Pega um pouco de glândula salivar e enxerga lá atrás da pálpebra superior. Daí essas glândulas salivares colocadas, enxertadas ali atrás da pálpebra, elas começam a produzir uma mistura de uma lágrima um pouquinho mais mucoide, mas que ajuda naqueles casos que não tem lágrima nenhuma, né? Que são extremamente secos. Então, existem alguns procedimentos que podem ajudar. Joia, excelente. Diana, o tempo não passa, a gente precisa correr, que a gente está quase acabando, mas quando o assunto é interessante, uma pessoa como você que domina, a gente nem sente. Olha só, Diana, eu sempre faço essa pergunta para os nossos, duas últimas perguntas para os nossos convidados, né? Quando você pensa no futuro daqui para frente, eu acho que o conhecimento humano e a tecnologia nunca desenvolveram tanto como nos últimos 20 anos. Você consegue vislumbrar alguma coisa em termos, não sei se de diagnóstico, provavelmente de tratamento do olho seco? Será que a gente consegue inocular alguma coisa no olho, tomar alguma medicação, algum dispositivo eletrônico? Como é que você consegue ver diagnóstico e tratamento do olho seco daqui para frente? A indústria do olho seco, como você falou, né? 40, só em lubrificante a gente já tem 40. Então, 40. é uma doença que vai piorar cada vez mais, porque a nossa relação com as telas só vai aumentar. É. A, a, a nossa, as pessoas estão vivendo mais, né? A gente está ficando mais tempo, né, por aí. Então, e a gente sabe que a idade também é um fator de risco, né, para o olho. Também. A gente está muito vulnerável a muitas medicações, a gente está vivendo mais, mas também às custas de muito remédio, que podem ter esses efeitos colaterais de secar o olho. Então, assim, acredito que vão surgir alguns inserts, algumas medicações lentas, sabe? Porque realmente, né, quando a gente fala com os pacientes, assim, porque assim, outros tipos de tratamento que a gente nem comentou, mas que são muito interessantes para aqueles olho seco evaporativo, né? Que hoje a gente tem disponível e que até pouco tinha luz pulsada, principalmente se o paciente tem ásia, né? Ou a termoterapia pulsátil, para quem tem assim muita secreção nas glândulas de meibômio, né? Esses tratamentos melhoram a qualidade de vida porque permitem que a pessoa não precise depender só de instilações. Porque só quem usa colírio todos os dias sabe o quanto é desagradável a gente ter que ficar pingando colírio, né? Assim, de 3 em 3 horas. É uma coisa que atrapalha a qualidade de vida, né? Então, eu acredito que vão aparecer algumas formas de liberação lenta, né? Alguns inserts. Já existem nos Estados Unidos até algumas medicações que a gente ainda não dispõe aqui, aqueles nasais, né? Que estimulam o lacrimejamento reflexo através do nariz, né? Eu acho que tem muita coisa aí que pode melhorar. E por outro lado, eu também acho que a gente vai ter que encontrar um equilíbrio. Esse excesso de telas, assim, a gente vai ter que dar uma segurada nisso, sabe? A gente vai ter que ter uma orientação melhor ou né, não começar tão cedo, porque não é só o olho seco, né?
A miopia vai aumentar muito, né? A gente tem Sim. as crianças, e também já tem muita evidência, né, de que o Uhum. contato com crianças muito pequenas vão torná-las mais míopes. E não é o problema, tá? Sou míope, vou usar óculos. Não, a miopia traz doenças relacionadas à miopia, né? A miopia Ah, do movimento traz mais catarata, traz mais problemas, né? ok. Então eu acho que a gente vai ter que também encontrar o meio termo aí de, de não tanta coisa virtual, né? Sei lá. Eu acho acho que é por aí. A gente vai melhorar os tratamentos, mas a gente também vai ter que se orientar melhor e ter uma educação um pouco melhor em relação àqueles fatores que a gente sabe que nos atrapalham, né? Diana, a gente precisa encerrar porque o tempo passou e eu nem percebi, você acredita? Mais uma última pergunta. Se por acaso algum gremista quiser passar em consulta contigo, ou quem sabe algum São Paulino, alguém de São Paulo, compartilha tuas redes sociais. Se por acaso alguém quiser passar em consulta com a doutora Diane Maria no seu consultório particular, como é que as pessoas te encontram, Diane? O Instagram da clínica tem todo @oftalmocentro. E por ali a pessoa encontra ali a maneira né, de conectar, de consultar e de fazer, e de marcar, agendar qualquer coisa. E assim, eu sou gremista de coração, mas eu adoro os colorados, porque aqui no sul Isso. é assim, né? É Grêmio e É Colorado, Grêmio Colorado, é nossa, isso? é demais. Mas eu sou gremista, mas eu respeito lá, sabe? O pessoal aí. Não tem problema nenhum. Joia, excelente. Diana, eu gostaria mais uma vez de agradecer toda a disponibilidade, teu tempo, o fato de você ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco nesse Julho Turquesa, conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. Foi muito rica a live, muito interessante. Vocês entendem, pessoal, a importância da gente compartilhar esse conhecimento e experiência com embasamento científico, com gente responsável, formadora de opinião, professores universitários, que sempre tem dito sim aos nossos convites. Diane, muitíssimo obrigado pelo carinho, pela atenção. Reserva já na tua agenda para no próximo Júlio Turquesa 2024 a gente estar aqui batendo um papo sobre o assunto, tá bom? Tá joia, Charles, obrigado, tá? Foi uma oportunidade muito bacana. Te agradeço o convite. Eu acho que são essas ações aí que vão fazer a gente difundir uma informação bacana, legal e ajudar a maior quantidade de pessoas que a gente puder. Muito Joia. obrigada. Diane, muitíssimo obrigado, viu? Boa noite, bom resto de semana, a gente vai se falando. Tchau, tchau. Pessoal, essa foi a doutora Diane Marinho, que esteve conosco nesses últimos quase 30 minutos aproximadamente, né? Compartilhando sua experiência e conhecimento sobre um assunto tão importante. Olho seco em julho turquesa, o mês de prevenção, conscientização e combate contra olho seco. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com um vizinho, um amigo, com um colega de trabalho. Todo mundo tem um pouquinho de olho seco e às vezes as pessoas não sabem. E olha, vocês têm que passar em consulta com um médico oftalmologista. É o único profissional no território nacional que está habilitado a tratar as doenças oculares, tá bom? Não esqueça, compartilhe, dê seu joinha, compartilhe esse conteúdo, dá o teu like, para que o algoritmo entenda que isso é um conteúdo relevante para que a gente continue realizando essas nossas atividades todas as quartas-feiras à noite. Por falar nisso, na próxima quarta-feira e na seguinte, nós teremos outros dois importantes convidados que estarão aqui no nosso canal conversando sobre olho seco, tá bom? Turma, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Tamo junto. Fica comigo. Júlio Turquesa, conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. Um abraço. Tchau, tchau.